mim foi o que chegou desse questionamento de Rogério, sabe? Como não abandonar essa construção entre a gente, se é que, sabe? Mas retomar, tentar criar esses espaços pra gente conversar, assim, um pouco, não sei. Não necessariamente institucionalizados, não. É isso. Talvez um ambiente que as pessoas se relacionem de outra maneira que não seja essa maneira do coletivo ou da instituição ou da companhia, né? Que tem um objetivo outro, que parece assim. Tem interesse, mas tem um objetivo outro. Tem um objetivo que não é. E aí o objetivo parece que faz com que você fique junto por conta daquele objetivo, e não só por estar. Uhum. E também tem a ver com isso vai dar uma maneira de como você está, como seu corpo está posicionado nesse coletivo ou nessa empresa familiar. A empresa familiar eu trouxe já para tentar botar, tipo, é um coletivo, então, digamos, sei lá, tem uma coisa de família e tem uma coisa de que estão trabalhando para um objetivo. Uhum. Só que tem os dois tipos de espaço, o espaço institucional, trabalho e também institucional família, né? Mas Uhum. Eu acho que, assim, eu já tinha sentido isso, mas nunca tinha, talvez, formalizado isso que você falou em relação à questão do objetivo. Que eu acho que é uma coisa que quando você está dentro de coletivos, e a gente entende que tipo, é necessário estar dentro de coletivos por um milhão de, enfim, né? Porque o coletivo está agindo, não é só você, e a gente está junto a partir de um propósito. Só que às vezes o coletivo atravessa em relação ao que é e ao que se assim, o propósito final, digamos assim, a gente tem um propósito final. O propósito final é isso e isso, é conseguir que mais artistas estejam ali em tal lugar. É conseguir que isso e isso aconteça. É conseguir que a gente se encontre para escrever tal coisa. Então, vão em objetivos, coisas que seriam, tipo, realmente precisam, teriam um produto final. E essa construção da permanência, das relações, isso às vezes vai, essa relação do objetivo, ela atravessa e atropela todo o resto. E aí eu acho que é aí que mora, tipo, esse perigo, assim, né? De como a gente se reeduca em relação a essa relação, em como se relacionar mesmo, né? E de entender que, tipo, principalmente nisso, né? Tipo, o tempo todo colocando em blocos. Nós, corpos racializados, nós, sabe, corpos dentro de, enfim, dissidentes e mil questões. E aí, como é que isso também, como a gente já discutiu, né? Tipo, enfim, não necessariamente é uma questão de garantia, né? Então, assim, como é que a gente se relaciona realmente aberto para estar com o outro, né? Eu acho que é para além desse objetivo, porque às vezes a gente cria, acho que cálculos de tipo, essa aqui precisa disso. Aí é um coletivo que só tem homens, aí eu vou botar então as mulheres, aí então vou chamar tipo pessoas trans, eu vou chamar isso e isso. E aí vira um bololô que a gente continua reafirmando e fazendo coisas como todo o resto faz, assim, né? E aí isso desgasta, porque às vezes a gente não acredita que estão acontecendo as merdas que acontecem porque a gente espera que esse lugar seja um lugar de garantia, né? Ou então quando esse lugar tá meio adormecido também, isso é uma coisa que a gente fica. E agora, assim, né? Que- Por onde eu sigo, por onde eu vou. Enfim, essa coisa do objetivo, como acho assim um que lugar de garantia? de garantia de uma segurança, assim, tipo, assim, estamos com pessoas brancas, digamos assim, existe uma, Entendi. entendeu? Pronto, Entendi. a relação de Mas eu queria garantia. entender. Tá, Queria que você continuasse. tá. A relação de garantia de, por exemplo, às vezes você está com pessoas brancas, não sei o que, e você não tem garantia que aquilo vai ser um lugar de segurança, um lugar de conforto, um lugar de que você consegue realmente ser escutado, ser olhado, sem ser por pontuações que tem a ver com racismo. Você vai, de alguma maneira, esperar que isso aconteça, assim. E aí você espera que no ambiente só com pessoas racializadas isso seja diferente, né? Então existe uma certa segurança, você consegue conversar sobre suas dores, seus processos, enfim. E mesmo assim, porque, enfim, são mil relações, mil diferenças, e até nessa própria armadilha do que é ser um corpo racializado, assim. E às vezes a gente não encontra esse lugar de segurança e de confiança dentro desses grupos, né? Enfim. Justamente por falar de coisas relativas à introspecção mesmo, né? Aliás, as coisas relativas à subjetividade mesmo, né? Desses corpos. Que tem esse atravessamento aí, no caso racial. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando muito, que inclusive foi quando o Iago até a gente se ligou para falar sobre o que seria e tal, esse encontro.
E aí, quando ele me traz o tema, pensar o que é cordialidade, eu fiquei me questionando muito, porque eu acho que acaba sendo um pouco raso o próprio termo que é cordial, né? Porque tipo, é muito. É simples, mas por quê? Porque eu vejo que ela está atravessada, por exemplo, por outros dois fatores, que é a ética e que é a gentileza. E a cordialidade está no meio entre essas duas coisas. Tipo, gentileza é o processo mais rápido, a ação mais rápida, né, de prática da tua ética. Tipo, possamos dizer assim, né? Tipo, a gentileza é o processo mais rápido. Tipo, vamos lá e a gentileza tem que acontecer. A cordialidade, ela tá aí no próprio, na etimologia mesmo, assim, tipo, é a emoção e é o seu, um sentimento mesmo, né? Tipo, é parte de um sentimento, assim. E aí, por isso que eu sempre vejo que, por exemplo, que tá, de fato, tipo, é quase um nome fantasia, a cordialidade, assim. Porque, de fato, por trás da cordialidade mesmo está a ética, questões éticas. Mas aí, eu acho que, por exemplo, quando a gente traz isso, por exemplo, para dentro desse campo de pensar sobre corpos racializados e tal, a gente tem que entender que ética é essa, né? Tipo, a ética grega, né? Tipo, que éticas são essas, né? E aí, por isso que a própria pergunta, assim, por exemplo, o próprio questionamento mesmo por exemplo, do Rogério, o que é cordialidade para você? Tipo, tá, eu achei que ficou, sei lá, acho que a provocação ficou tão abstrata, tão abstrata, tão abstrata, que aí coloca a gente, por exemplo, no lugar de não saber o que fazer, assim, tipo, de não saber até o que pensar, porque é tão aberto, é um plano tão aberto, que até rumar dentro disso é difícil, assim. Por isso que quando eu comecei a refletir sobre, eu comecei a ver que, por exemplo, desse atravessamento desses outros dois conceitos, né? Tipo, que passa pela cordialidade. Assim. De eu não conseguir, por exemplo, parar para pensar sobre éticas, melhor dizendo, em éticas, do que firmar o pensamento no que de fato seria a cordialidade, assim. Uhum. Como eu vejo, por exemplo, a cordialidade só simplesmente como um efeito da ética. Assim. A cordialidade, nesse sentido, ela é meio que um modus operandi, né? Mas para mim também o questionamento é sobre esse gerenciamento dessas éticas, né? Que é tipo, lidar com relações, instituições e espaços e outros tipos de coisas e lidar com essas construções racializadas, assim. Que, tipo, a gente tem essa oportunidade, nesse caso, de mudar esse gerenciamento, né? Que é meio que você falou mesmo. A cordialidade é simplesmente a ação pela emoção. A pessoa que se move a partir disso. Seja ela gentil com outra pessoa, seja ela desprezando outra pessoa. É porque a gente não usa muito, né? Tipo, que pessoa cordial. A gente não fala, não é uma palavra que a gente usa muito. É uma palavra, tipo, que até já foi mais usada, mas agora ninguém usa, assim. E aí, pra mim, a cordialidade, ela tá muito ligada a um movimento, né? De como era regido, assim, né? E como isso permanece a relação das pessoas por um meio, tipo, do que é civilizatório. Sabe? Tipo, ai, é pessoa civilizada, assim, que pessoa cordial, é tipo, ai, que pessoa educada, ela, sabe? É uma coisa assim que é uma graça, que faz ela ser bem aceita. Então é como se, sabe? O que significa nós sermos cordiais com a branquitude? Sabe? O que significa isso, assim? Pensando nessa palavra, porque é uma palavra que me remete muito a um certo tipo de educação. Eu acho que esse é o ponto que o Rogério está falando, só que ele está trazendo isso para pensar o que seria essa ação, que para mim é justamente nosso esforço em reconstruir aquela merda que está posta, né? Tipo, estruturalmente, para ver se a gente consegue andar. Ele está falando justamente para mim isso aí. Tipo, isso entre a gente. Sim. E aí, Não, ele tá falando do quê? Da cordialidade entre a gente? como a gente conversou
ele tava tocando nisso. Porque eu falei, né, sobre a cordialidade. Tipo, a cordialidade, pra mim, era isso, né? O conceito tipo, que vem em sociologia, Sérgio Buarque de Holanda, tipo, Sim. por que isso agora, sabe? Mas aí acho que ele tá nessa visão aí, do que a cordialidade, essa palavra ser cordial, remete como ação, né? Uhum. E o que seria construir, o que seria essa disposição entre a gente. E aí foi o que eu falei, que isso é um processo muito coletivo e justamente relacional. E como eu vejo que a gente tá, tipo, em conexão de alguma forma, saindo, voltando, conversando ali, trocando, não sei o quê, fazendo coisa, eu acho que é um exercício pra gente fazer aqui mesmo. Pensar o que a gente faz e sei lá. Porque eu estou pensando aqui muito se a gente conseguiria aplicar esse termo cordialidade, assim, pelo menos da maneira como ele me vem, ao que a gente vive aqui. Sabe? No seguinte sentido, assim, porque quando me vem a ideia de cordialidade, me vem essa ideia do ser humano cordial, que é o que a Ariana estava falando um pouco. E para mim, esse tipo de cordialidade é uma grande performance. E justamente por ser uma grande performance, ele é na verdade, para mim, ele passa a ser um grande sistema de filtro justamente dessa potência que a gente encontra aqui. Sabe assim? Então, às vezes eu vejo que determinados coletivos conseguem funcionar em outros lugares e em outros espaços. E a gente olha para esses coletivos e a gente não consegue ver a potência que a gente tem aqui justamente porque eles começam a exercer no dia a dia esse processo de cordialidade, cordialidade com as instituições, cordialidade com os patrocinadores, cordialidade com os processos do circuito e tal, etc. E vão filtrando, né, do tipo assim, vão domando, vão castrando esses processos de potência que fazem com que eles pudessem vibrar num outro lugar se eles não tivessem que exercer, que deslocar o corpo para um outro lugar. Assim, é quase como um processo de migração. Eu estou pensando muito em migração recentemente, então acho que vem também nisso, né? É quase como se você tivesse que fazer uma migração forçada, né? De um corpo que é potente, que está agindo a partir de uma série de instintos e de uma série de conexões das entranhas mesmo criativas e tal. E esse corpo ele tivesse que migrar, sabe assim, para caber, sabe assim, dentro do espartilho, sabe assim, Quase domesticado. sabe, quase domesticado, assim. É isso. E eu acho que talvez para mim, sei lá, por ter vindo de uma experiência em Londres agora, isso para mim foi o que ficou muito claro, assim, foi Brasília e Londres, assim, foram duas experiências bem centrais nesse lugar, que me falaram muito dessa coisa do que é exercer no dia a dia uma cordialidade, né, do tipo assim, que é uma cordialidade que o nível de performance, de controle é tão grande que as pessoas são capazes de violentar as outras sem parecer que estão sendo violentas. Sabe assim? E aí, por exemplo, nesses dois lugares, o meu corpo teve que se reposicionar. Ele teve que se reposicionar muito, assim. Ele teve que se reposicionar, inclusive para se proteger dessa violência cordial. E que afetava todos em geral, assim. Não tinham... Eram corpos racializados e corpos não racializados também. Entende? Porque é isso. Se você começa a entrar dentro de um fluxo de sistema muito forte, o que começa a acontecer é que a tua vida no espaço público passa a ser diferente da tua vida no teu espaço privado. Então, entre as comunidades diaspóricas, por exemplo, existia uma vida fora e existia a vida dentro de casa. Né? E aí eu fico pensando assim que talvez a nossa liberdade nesse lugar, embora a gente tenha que lidar com esses perrengues do dia a dia, de conseguir, mediar esses fluxos, é porque a gente ainda se permite aqui simplesmente ser, assim. Não filtrar tanto, ou não nesse ponto. As violências, na verdade, que a gente sofre no nosso dia a dia são de outras ordens, né? Ela dá ordem justamente, assim, da falta de estrutura, ela dá ordem de viver numa cidade em que você tem que se planejar 2 horas antes para poder chegar num determinado encontro. Se você, mesmo num domingo, que é um dia que em tese todo mundo ia estar mais relaxado, se você não sair de casa 2 horas antes, você não consegue chegar. Né? Que todo mundo chega aqui, exatamente, cansado dos perrengues da semana e tal. É uma série de violências de outras ordens. Mas a gente ainda pulsa
numa outra vibração, justamente porque a gente não se podou, eu penso. A gente ainda não se permitiu, no sentido positivo da coisa, não se permitiu conformar esses corpos a esse lugar de cordialidade que neutraliza os processos, sabe? A partir da palavra cordialidade, eu penso muito sobre essas sensações, tipo, que você primeiro tem que acessar para, como o Caetano estava falando, para você ter a sua ação social a partir da cordialidade. Mas isso vai bater em várias coisas do seu recalque e tal. E você precisa ponderar exatamente para onde você está focando essa cordialidade, pensando, tipo, tudo que vai abranger isso para que seja atuado nesse local. Porque, tipo, se... E acaba vendo... Isso é a grande performatividade, mas é necessário ter essa performatividade porque você tem a sua performance em vários âmbitos da sua vida. Tipo, vários âmbitos da sua vida você é, tipo, uma tal pessoa que você vai, tipo, construindo, porque você não consegue tratar todo mundo como todo mundo, sabe? Cada pessoa vem com sua singularidade e a partir disso você precisa estar se adaptando. Eu acho que tu também acaba performando para você mesmo, né? Nesse processo de incorporar essa coreografia. Então, independente de se tu tá até sozinho, tu tá performando coisas. Eu não saberia dizer aqui qual é esse conceito de performance, mas em que nível a gente está dessa incorporação dessa coreografia, que eu tô colocando coreografia como performance, talvez seja diferente. Performance talvez seja diferente de coreografia, mas acho que tem alguma coisa que aproxima as duas, né? De como é isso, né? Se tu incorpora essa coreografia ou se a performance ela vem. A performance não é uma coisa que tu incorporou, ela está 24 horas na tua vida, ela não é uma coreografia de uma performance. Eu acho que... Performar é para além de ser uma coreografia. A coreografia, se você deixar entrar nessa rotina. Essa rotina da mesma atuação. O mesmo sempre. repertório, digamos assim. O mesmo repertório sempre para essa cordialidade não sadia, sabe? E acaba você entrando nesse vortex que você vai, tipo, estar usando disso de escape para estar exatamente entrando nesses espaços e cada vez mais podado. Porque você precisa, porque você está cansado pra caralho. Eu não conhecia o significado de cordialidade etimológica. Meio que pensar enquanto uma ferramenta de negação de espaços e manutenção de poder. Só que aí pensar a cordialidade nesse sentido de você se adaptar, né, reagir a pessoas de diferentes formas, me faz pensar que ao mesmo tempo que ela é um utensílio pra gente, que a gente pode se utilizar dela, conhecendo a cordialidade, sabendo do lugar de ferramenta dela também, mas utilizar ela nos espaços porque a gente vive uma realidade que está colocada e que somos negadas, então a gente pode se utilizar da cordialidade. Eu acho que aí justamente o que talvez diferencia a coreografia da performance é você sacar esse lugar de ferramenta da cordialidade, assim. E, enfim, se perceber nesse processo, claro que estamos exercendo a cordialidade desde que nascemos, somos ensinadas desde que nascemos a exercê-la, mas no nosso processo a gente pode, cair em si de que isso é um processo construído, se utilizar dele, mas entre nós, eu não sei se reconstruir ética, porque eu penso que a ética também, a construção de uma ética vem de um lugar que a branquitude colocou, da necessidade de ter uma ética para tudo, sabe? Mas de repensar a estrutura mesmo, sabe? De trazer para nós a ideia de cordialidade, talvez, para que, quando você colocou a coisa dos coletivos, por exemplo, e relacionando com a ideia de cordialidade enquanto reação, né, às emoções, talvez a chave para que permaneçamos, mesmo depois de todas esses processos que a gente passa, que são
compressivos. Talvez a chave para isso seja justamente a ideia da emoção, do afeto, de querer estar aqui e, como tu botou, de ter um objetivo e tal. Claro que isso não é tão fácil na vida, né? Porque, enfim, a gente precisa ganhar apoio, a gente precisa dar os corres. Mas talvez a chave para isso seja o afeto, né? Eu nem gosto de usar a palavra afeto. Todo mundo usa, assim, né? Mas, sabe, talvez a chave seja essa. A gente sabe que é isso. Não, eu, sinceramente, não sei como sugerir uma lógica em que a gente consiga reconhecer esses afetos a ponto de haver uma manutenção do espaço que seja nosso. Por causa dessas outras questões que atravessam. Então, eu fiquei pensando aqui que eu acho que, sei lá, trabalhei com coletivos de mais de 20 anos, né? Com coletivos de diversos tipos, assim. Que eu acho que primeiro, com essa coisa de criar especializações, com essas dinâmicas de criar especializações, as pessoas vêm muito com essa coisa de coletivo de linguagem, né? Então, é coletivo de comunicação, coletivo de fotografia, coletivo de arte, coletivo de não sei o quê. E aí, num determinado momento, achei que a proposição mais tranquila para esse processo era sair dessa ideia de um coletivo de linguagem e pensar numa dinâmica de um coletivo que fosse mais político. Tivesse, sei lá, uma macro reflexão temática sobre uma outra forma de existir no processo e, a partir daí, você poder estar junto numa coletividade em que o objetivo não fosse produzir um ensaio fotográfico ou um projeto para cinema, ou, sabe assim? Que saísse dessa coisa de um coletivismo profissional como uma forma de superar, talvez, um processo de organização sindical, né? Que é quase uma transferência dessa... E ir mais para uma dinâmica em que as pessoas estivessem ali unidas muito mais por um objetivo comum de construir uma outra política. Agora, talvez, eu pense que, mais do que um coletivo político, um caminho que eu estou tentando experimentar é um caminho em que essa coletividade se agregue no sentido de potencializar as trajetórias das pessoas que estão ali dentro, sabe? E aí, a minha visão nesse momento é: se potencializar a trajetória de uma pessoa nesse determinado contexto for deixar ela de molho durante um tempo porque ela está precisando de uma dinâmica de descanso, enquanto duas outras pessoas do grupo que estão mais ativadas podem ir tocando, sabe assim, os processos, eu acho que é mais... Eu estou caminhando mais nesse lugar. Ou até entender, tipo assim, de que uma coletividade pode não funcionar mais se não existir sinergia, e isso não significa que essas pessoas não possam ser amigas ou que elas não possam desenvolver outras ações pontuais juntas, de outras formas, tá entendendo assim? E mesclar essas parcerias, e mesclar e pensar em outras formas de articulação, mas de modo que você não desative, né? Do tipo assim, não coloque quem já está ali em caminho num lugar de uma dor ainda maior do que essa que já é colocada pela própria conjuntura que a gente vive, sabe? Então, a minha reflexão está indo um pouco mais para esse lugar, entende? Que acaba que as relações em coletivo, eu me vejo muitas vezes assim, preciso de dinheiro, então meio que a vida funciona nesse sentido de conseguir o aqué, e depois que você consegue o aqué, você vê o que você faz da vida, né? E aí, eu me vejo muitas vezes me juntando em coletivo no sentido utilitário mesmo, sabe? E a gente acaba reproduzindo ferramentas dessa forma, né? Você tá num coletivo com outras pessoas e você não conhece as pessoas. Você tá ali pra trabalhar e ter um resultado final que talvez possa dar algum fruto pra você e para as pessoas que estão trabalhando com você coletivamente. Mas aí, justamente, eu acho que entra a questão da cordialidade, já voltando pro babado. Pra gente usar esse conceito de cordialidade, né? Não sei se viria pra gente da mesma forma que tá colocado, porque eu acho que já tem um significado, que inclusive atingiu. Acho que todas nós já temos pensado em cordialidade dessa forma, né? Da forma que a Ariana falou, da forma que tu falou. Coletivamente, utilitário. E aí pensar que a sentido da cordialidade vem pra nós como justamente a necessidade de
nos conhecer e dar apoio aos processos um do outro, né, assim. Aí, eu Eu acho fiquei que... pensando bastante também sobre. Quando falou sobre cordialidade, fala sobre o atravessamento desse conceito, por exemplo, com esse recorte aí, no caso, de corpos racializados. E aí eu fiquei lembrando das questões dos próprios conceitos mesmo de organizações coletivas. E uma coisa que a gente se vê muito assim, às vezes, desestimulado, não, dos trabalhos coletivos e tal, os problemas e tal. Só que eu fico pensando muito sobre que a própria vida útil de um coletivo, ela tipo, nasce para pode morrer amanhã, assim, tipo. E eu acho que é importante também entender que que isso acontece e tipo todo dia nasce um coletivo, tipo, detalhe, né? Tipo, todo dia vai se nascer um coletivo por conta das suas justamente dessa necessidade desse apoio mútuo. É pensar de fato o coletivo como um espaço de de apoio mútuo mesmo. E aí a gente tem vários recortes para que isso possa acontecer. Pode ser um grupo super misto mesmo, assim, tipo, e aí vai acontecendo, por exemplo, sei lá, coletivos de pessoas negras, coletivo de mulheres negras, coletivo de pessoas LGBT, coletivo de mulheres lésbicas, coletivo de pessoas trans, enfim. E aí, na medida que os grupos, né, vão se alinhando, né, as, as coisas começam, por exemplo, a acontecer. E isso é incrível, porque, por exemplo, de alguma forma, minimamente, eu vejo, por exemplo, a gente que está aqui, todo mundo tem atravessado e tem se atravessado por fora, pode ter trabalhado em algum momento em coisas específicas juntas, mas todo mundo, de alguma forma, aqui se cruza em outros lugares. E isso só acontece, possa ter acontecido por conta dessas experiências minimamente coletivas, assim. E que isso que é importante. Por isso que, por exemplo, que eu não fico tão traumatizado em pensar que os coletivos eles têm uma vida útil repentina, assim, tipo, hoje pode estar muito bem, pode realizar uma coisa muito incrível, muito maravilhosa, mas logo menos ele pode entrar não em inanição, mas acho que ele pode ficar ali num tempo esperando a oportunidade de que essas pessoas possam se encontrar novamente e continuar realizando algo, ou dizer assim, não, a gente tá pronto para fazer outras coisas, sabe? E aí quando a gente pensa, por exemplo, nesses processos de pensar esse coletivo e tal, e aí eu vejo a própria criação da nossa própria ética, das nossas próprias éticas, né? E aí quando, por exemplo, a gente vê a coisa, pensando no recorte, no caso da questão da raça, né? Da racialização, que nos colocam sobre a gente, a gente vê também que somos tantas outras coisas para além de um corpo racializado e temos tantas outras individualidades, e aí a gente se choca. E aí acho que a partir disso a gente vem trazendo uma série de outras coisas e que aí faz com que a gente passe a pensar como é que se diz? Essa nossa própria ética, assim, sabe? É porque falando de corpos, assim, é impossível que não haja o choque, né? Tipo, o que abafa o choque? Pra que se quer abafar um choque, né? O choque vai acontecer, ele dissipa energia, ele causa um certo caos, assim, mas ele gera um movimento também, assim, nem que seja para lugares distintos. Mas se esses corpos se reconhecerem novamente, eles podem se atrair novamente, assim, tipo, é entender esses fluxos e como esses fluxos se dão, assim, se uma ética cordial é uma ética capturada, é uma ética que não nos pertence, talvez não nos interessa. Assim, talvez a gente tenha que inventar uma outra palavra, assim, para entender nossas dinâmicas, né? Tipo, e essa palavra não pode negar um choque. Assumir como sujeito o outro, né? E entender que a gente vai discutir, que a gente vai entrar em discordância, e entender que você é um sujeito, eu sou outro. E é importante, mesmo dentro desses espaços coletivos, entender as diferenciações, os processos de diferenciação.
pensar deslocamentos possíveis para ir furando essa palavra de outras maneiras. Já tem a tradução grega, né, do que é cordial, se tinha outro termo. Existe cordialidade em espaços de pessoas só racializadas. Só racializadas. Não tem esse. Existe. A cordialidade nem sempre é uma coisa negativa, eu acho, também. Cordialidade, né? Então, assim, tentar entender cordialidade. Eu gostei de tentar entender pela. Será que nos Estados Unidos funciona essa palavra cordialidade? Como funciona lá, talvez? Uma pergunta que eu vou deixar pra gente. Como é cordial em inglês? Alguém sabe? Eu não sei se tem tradução. E aí, depois que a gente se choca como sujeito, sabendo que o que uniu a gente, inclusive como sujeitos, não foi só a nossa relação interpessoal, só a vida, num encontro na rua, não foi isso. Existem, tipo, congruências também sobre política de visão de mundo, isso não necessariamente com esse objetivo claro, mas assim, de visão de mundo. Depois disso tudo, sabe? Depois que a gente se conhece a esse nível e se choca ali, por que abandonamos tão rápido construções com subjetividades racializadas? É tipo, meu ponto é meio que esse, assim, tipo... Por que que a gente abandona? Por que abandona-se, assim? Porque eu vejo, tipo, várias coisas que se pulverizam, assim, tipo... Inclusive, em coisas assim, falando em estratégias de construção, pensando nessa perspectiva de, assim, política, assim, né, que a gente, como você estava falando, é um coletivo que vem a partir da estratégia política, mas isso, quando se choca e quando você realmente não tá usando tantas máscaras, você, tipo, realmente tá ali e a fricção é bastante, os choques acontecem, até porque tá dentro de um ponto que tá sendo criado, é a construção de algo, é muito fácil das coisas realmente, no campo pessoal, talvez do cuidado, nisso que você acha que tá entendendo o tempo do outro, e as coisas realmente começam a se esmiuçar, assim. Eu acho que isso inclusive acontece muito dentro de uma relação, se a gente for pensar cordialidade, pensando até nas relações tipo afrocentradas, entendendo algumas questões, por exemplo, sobre o nome da negra, assim, que existe realmente uma hora que as coisas vão se esmiuçando. Sim. E isso é, assim, como reativar isso, né? Como olhar para isso, entender que talvez seja o corpo também que esteja machucado, o seu também, enfim. Isso que você está falando de reativar é uma disposição, né? É tipo, você tem que estar disposto para... Assim como qualquer situação, quando tá posto na vida e você quer transformar aquilo, você tem que ter você dedica uma energia para aquilo, Isso, qualquer relação. tem uma coisa, sabe? E por que que existe essa dificuldade maior? Será que realmente é a falta dessa... É a gente não tá com essa casca que supostamente quer se relacionar com o mundo, que seria uma casca racializada, e esse choque entre sujeitos, mas será que... Essa não é a resposta. Uhum. Mas no meu caso, especificamente, momentos em que eu decidi me afastar de construções coletivas foi quando eu senti que o espaço estava sendo dominado somente pelas narrativas de dor. Pan, e aí? E aí, isso para mim era muito pesado porque eu já tinha que lidar com as minhas próprias dores. Sim. De eternamente associar a gente à escravidão e eternamente associar esse corpo a um corpo que carrega historicamente uma dor, não estava impedindo a gente de sair desse lugar e olhar para as nossas potências, entendeu? Não só para as nossas potências, mas também para o nosso lugar de celebração, que é o que efetivamente mantém a gente vivo. Sim. Entende? Então, o que eu sinto, na verdade, é que, principalmente nessa conjuntura que a gente está vivendo no Brasil hoje, as pessoas têm se unido nesse lugar muito como uma forma de se proteger de um contexto hostil. A gente se reúne e fica o tempo inteiro ali dividindo as dores, que são, né? Que parece que não param de acontecer. Sim. Mas que se a gente não gira esse torno, sabe assim? Porque é isso, a gente acaba sendo o macaquinho que nunca sai do zoológico, entendeu? Tá sempre ali, com o spot voltado pra você, e aí vá, sangre em público, amor, que a gente tá aqui lhe aplaudindo. Entende? Na verdade vira meio que uma... Assim, pensando nesse movimento labiríntico, né? Que é, assim, cíclico, na verdade, que sempre... Pra onde sempre retornam essas mesmas questões. Me lembra até pensando assim, muito, porque eu acho que a gente vai falando sobre isso, aí pensando dor, eu fico pensando muito sobre essa coisa da relação da saúde mental, de como é que fica, que é uma questão que se fala muito, e de como é que também dentro dessa relação de saúde mental
existe dentro de toda uma relação terapêutica padrão, né, freudiana, onde sempre se retorna tudo para o mesmo ponto também, que é um ponto familiar. É. Então, essa ideia de um pensamento que sempre se retorna para o mesmo ponto, parece que para uma relação meio determinista, assim, sabe? Eu fiquei pensando aqui se tem alguém do grupo que não falou que queria falar alguma coisa. Isso é um ponto. Olha pra mim, olha pra ele. Então, eu queria fazer uma costura, na verdade, porque eu acho que a gente não desviou muito, na verdade. Eu acho que não. Eu acho que ele fez um círculo completo, na verdade. Assim. Pra entender tudo que. Porque, tipo, é no último ano, na verdade, eu tenho me debruçado muito em entender as relações raciais, de afeto e etc. entre pessoas negras e indígenas no interior de Pernambuco, que era o contexto de onde eu vim. E eu acho que, interligando isso, a cordialidade, eu acho que faz muito sentido, sabe? Tipo, o quilombo é quilombo, mas ele não é só constituído necessariamente de pessoas negras. A aldeia ou aldeamento não necessariamente construído de pessoas indígenas. Há essas trocas, esses afetos, essas forças que são conjuntas, sabe assim. E aí, eu me deparei com isso muito com um contexto família mesmo, de tipo, a minha avó ser uma mulher indígena, mas não se reconhecer enquanto indígena. A minha mãe ser uma mulher negra e não se reconhecer em sua mulher negra, sendo que as duas entendem que a nossa família é uma família negra e indígena. Entendeu? Tipo, é como se a identidade nesse momento não importasse nada, assim. É o humano, é o corpo e a presença. Subjetivo. E não, exatamente. E não necessariamente negro ou indígena, porque isso menos importa nessas relações. Assim. Nesse caso, não teve Sim. crise de representação para elas, né? Exatamente. Eu acho que a cordialidade que o Rogério. Desculpa. Não pode falar. A cordialidade que o Rogério tava falando nesse ponto todo era justamente isso, sabe? Que acho que a gente chegou aqui em algum lugar, né? Que é tipo o ponto em que a gente se relaciona com o nosso próprio subjetivo, assim, que a gente Exatamente. vai encontrar a gente. E aí é que o babado desce, né? Aí é difícil. E aí, retornando o que a Ana disse sobre quando a gente se reúne é muito sobre a dor e as angústias, etc. Eu entendo e concordo muito. E eu acho que a gente precisa realmente virar essa chave, sabe? Assim, tipo, a gente precisa, isso vai ser muito ridículo, mas desracializar o processo. Porque a partir do momento que a gente entende que tipo, a gente é racializado, que é externo a gente, porque a gente continua reproduzindo uma lógica racializada, apesar de que nos atravessam, em nossas relações. A gente está novamente reproduzindo essa racialidade, sabe? E não a humanidade. É mesmo que isso foi muito ridículo e ridículo mesmo. Assim. Não faz Eu sentido. não acho, não. Faz Não, todo não, não. sentido. Não, ridículo no sentido de tipo, a gente não é branco nem negro, mas Sim. somos humanos, Sim, sabe? somos humanos. É. Somos Mas todos esse humanos. sentido de sair dessa racialidade, sabe? Entender a Ou gente. do lado perverso que ela Sai traz, dessa né? Exatamente. Mas isso é muito maluco, porque, por exemplo, quando a gente... Vou citar um exemplo. A gente fez a curadoria do ano passado, do Terceiro Palco Preto. Ok. A gente norteou a curadoria dizendo assim, não vamos ter o mínimo possível de trabalhos que vão falar sobre o corpo negro como um corpo que sofre Dói. e que dói A e mulher que negra sangra violenta, e a tal. mulher negra que sofre, lá, 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 lá. A gente tentou o máximo possível e eu acho que a gente conseguiu sair desse lugar e entender que arte negra não é arte de falar sobre sofrimento e que chegou um momento histórico que a gente não tem mais necessidade de estar o tempo inteiro falando justamente, chega de mutilação.
E aí a gente tem a fala, um comentário de uma gestora de uma instituição que diz que achou a exposição fraca. Fraca. Aí eu fiquei me perguntando, o que essa pessoa gostaria de ter visto? Sangue, não. Justamente. Ou ela não né? entendeu nada. Não entendeu nada. sangue, Mas isso é- sangue. Mas é isso, é justamente porque, tipo, o que é que se tratava? O que é que se tratava era um festival, era uma exposição dentro de um festival de artes negras integradas. E aí o que é que essa pessoa branca que tá aí flutuando nos processos da racialização aí, de entender o que é ou de não entender, ou só reproduzir o que a Casa Grande ensinou a ela, se esperava justamente só o sangue, só o sofrimento, somente isso. Não Pois conseguiu é. entender, por exemplo, que em momento nenhum as pessoas que os trabalhos que estavam ali também falavam sobre isso. Só que esse não era o ponto de partida Isso. dos trabalhos. Exatamente. E eu acho que aí tem um outro ponto, que é um ponto que, conversando com educadoras, né, com professores, com pessoas que estão trabalhando imagem dentro de sala de aula, ou tentando trazer essa perspectiva agora, porque a gente está chegando, assim, a conversa da gente está indo para um lado onde que, sim, a gente tem várias pessoas que conseguem dialogar sobre isso com a gente, mas tem pessoas que, tipo, estão ainda, tipo, passando por um processo muito... Isso tudo é muito novo, né? Falar sobre essas questões, né? Principalmente pensando assim em Brasil, Sim, pensando total. aqui em Pernambuco. E aí, o tempo todo eu tava falando sobre essa questão da dor, né? E de como a gente pode... Sim, isso é um exemplo que pode ser dado em sala de aula, mas será que é esse estereótipo que eu quero reafirmar? Isso já não está sempre sendo dito, né? E aí a pergunta era, certo, e o que é que eu faço com a dor, né? E agora? Que, tipo, eu não faço ali, nem lá, nem pra... E aí o que é que eu faço? Aí vem uma questão. Não é que você não vá sentir, não é que você vai ignorar, não é que você vai fingir que isso não acontece, porque isso também passa por um processo de robotização, mecanização do sentimento, que não tem esse choque que a Letícia falou desde o início, que é inerente às relações, assim, não é que você vai pegar aquilo ali e vai guardar na caixinha, e aí a partir de agora é tão simples, eu não falo sobre isso, né? Mas é entender justamente sobre esses outros vetores que podem dar pulsão, né? Que, enfim, só para entender que, tipo, isso não passa por um processo de higienização dos seus sentimentos, Sim. né? E aí isso também não é uma chave, tipo, antes eu chorava, sofria. E aí é isso mesmo, assim, que a gente entende socialmente que existe esse lugar, né? A pessoa que tá mal, que tá sofrendo, então ela vai pra terapia. E aí tem aquela caixinha da terapia para quem tá fazendo isso. E aí a pessoa que tá bem, não sei o quê... Enfim, Sim. são essas caixinhas que eu acho que também vai para uma questão muito tipo de epistemologia e por isso que eu quis, na verdade, passo por vários entendimentos que tem a ver com o que Caetano falou um pouco também sobre essa coisa da tataravó dele, da bisavó, não lembro, sobre essa coisa da escuta dela no chão, assim, que também, isso não é magia, isso é uma tecnologia. Então, na verdade, todas essas divisões que vão do corpo de dor, corpo de não sei o quê. Agora a gente vai... Não é que agora a gente vai para o outro. É que essas coisas se atravessam, se misturam e se mesclam de tal ponto que eu estava tão focada em uma coisa porque eu categorizava ela e colocava numa caixinha que eu só falava sobre isso. Sim. Da mesma forma, essa relação muito forte, assim. São coisas muito mais sutis que tem a ver com outro tipo de escuta, que talvez essa escuta a gente esteja desacostumado porque é uma tecnologia que ainda tem e ainda se permanece e a gente tem como entrar em contato, mas que a gente às vezes não está tão habituado. É a partir do seu ambiente, é uma percepção ambiental. É uma percepção que tem a ver com várias coisas que na verdade não que a gente não sinta, né? Mas a gente às vezes não nomeia, assim. Quando vocês falam, eu penso em vários aspectos de coisas que as pessoas, por exemplo, quem normalmente age o teatro da cordialidade nem sabe que tá agindo, né? Às vezes. Muitas vezes, né? Às vezes, claro, às vezes. Mas, tipo, em grande maioria tem pessoas que não sabem nomear. Elas Sim. acham que é só isso. Então, assim, é como entender que essas coisas têm, né? Isso que tu Enfim. fala é muito forte, porque não entender, porque leu num livro uma palavra, não quer dizer que não entende.
Eu percebo as pessoas da minha casa, eu percebo várias pessoas que entendem o processo de cordialidade no sentido de elas não se anulam, elas se anulam porque talvez ser cordial tenha a ver com se anular, não se anular, mas relacionar de uma maneira que mais, não sei. Mas assim, eu acho que é difícil quando a gente fala que a pessoa não entende os mecanismos que estão aparecendo ali. Eu acho que elas até entendem. Eu acho que elas não entendem pela palavra X ou Y, mas ao mesmo tempo que aquilo é resistência, aquilo também é ação, é vida. Eu acho que não é tão separado. Eu acho que a gente muitas vezes valoriza o que está escrito e o que está vivido. Não, mas eu não digo nem pelo conceito da palavra mesmo. Eu falo assim de pessoas, tô falando em relação à branquitude mesmo, sabe? Porque ela não admite, ou não, enfim, nem que ela não saiba, né? Tipo assim, mas ela. É isso, assim, fala aí sobre como ela não se reconhece como gestos, como ela não se reconhece como desse processo também de enquadramento de estereótipos, então fica mais difícil, entendeu? Às vezes as pessoas conseguirem entender que o que elas fazem são a gesticulação. Você estava falando, eu estava pensando que isso tem muito a ver também com a ideia de magia versus tecnologia, que eu acho que é um lugar super potente para a educação de tudo isso, que é que mecanismos que ora são colocados como magia, ora como tecnologia, dependendo do poder que está colocando, da relação de poder que já é estabelecida e se dá sempre assim, como essa chave de magia e tecnologia pode destronar né, esse lugar, que vai ser uma chave não psicológica, mas que vai fazer com que você entenda aonde uma moral higienizante ou que fala que você não pensa, que o raciocínio é superior a não sei o que, você consegue destronar isso porque ainda é um lugar que muitas pessoas ainda é um lugar, essa chave, magia e tecnologia, ainda é um lugar que a hegemonia, ela vai dizer que é um pensamento mágico, vai falar não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ela também não entende muito, porque ela não faz parte daqueles códigos. Ela não entende, ela escreveu várias vezes, mas ela ainda tem medo, ela ainda tem que olhar no olho para ver se você está usando como magia ou como tecnologia, qual é o teu entendimento daquilo. Eu acho que é um lugar ainda, esse lugar é borrado, eu acho bom ser borrado esse lugar, assim, que é um lugar do segredo, né, de alguma maneira também. Sim, o conhecimento que a gente tem da forma que se relaciona com a gente mesmo, né, e que não se... E às vezes nem é magia nem tecnologia, né? É vida, assim. exatamente. É modo de sobrevivência, assim. Exatamente, Tipo, é simplesmente isso. Só foi É desenvolvido. em ação, na coisa da emergência, acho- né? Da E- Antes de qualquer coisa. E aí eu acho que, tipo, reiterando o que a Ariana falou e tal, a gente parte de uma lógica muito eurocêntrica ainda, sabe? Tipo, o tempo mesmo, velho. Tipo, a gente discutindo que a gente sempre volta ao passado, não sei o quê. Mas o tempo não é cronológico, sabe? Exatamente. O tempo não é cronológico. Se, tipo, a gente parte de uma lógica cronológica, a gente bota, tipo, é muito o que a gente discutiu aqui em xeque, sabe? Enfim. É isso, exatamente. Por isso que não vale a pena ficar. É porque essas coisas Sabe? continuam, né? Se a gente sabe e entende já que essa estrutura ela simplesmente passou por essas renovações, essas coisas perpetuaram. Então, está aqui. Não somos mais os mesmos. Estamos aqui, somos isso agora. Isso não é um movimento necessariamente identitário, porque eu não sei se eu acredito nisso também. Sim. Enfim. Mas eu acho que é importante a gente olhar para isso de certa forma, porque como a palavra que chegou, é uma palavra que foi moldada a partir de uma lógica eurocêntrica, o que eu sinto, assim, pelo que todo mundo falou aqui, foi que a gente, de certa maneira, produzia um percurso de entendimento, não de entendimento, mas, sei lá, de compartilhamento de como a gente percebe os lugares em que a construção da estrutura dessa palavra e o que ela ativa enquanto modo de circulação e de vivências e tal, de performances no mundo, afeta a conexão desses corpos como um todo, sabe? Acho que foi bom pra gente poder também, até na nossa própria escuta, perceber que lugares a gente não pode ativar mais, assim.
esse lugar da violência, esse lugar dessa construção temporal, sabe assim? É uma dinâmica de racialização que, ao invés de potencializar essas conexões, afasta, encarcera, né? Até a própria noção de branquitude também, que a gente utiliza aqui, que é importante que se diga que ela faz sentido dentro desse contexto brasileiro que a gente está discutindo. Né? Tipo, mas se a gente vai, sei lá, para o Caribe, se a gente vai, né, sei lá, Tudo isso é bem tudo isso já vai passar para um outro tipo de parâmetro e um outro tipo de articulação, né? Então tem esses lugares também, assim. Que eu acho que é importante a gente refletir coletivamente, né, mas a pergunta que me ficou, na verdade, de tudo isso que a gente vivenciou aqui hoje foi entender se dentro do coração de vocês, mesmo com todas essas idas e voltas e digressões e tal, se vocês ainda acreditam no lugar coletivo como um lugar de potencialização. Eu particularmente acredito. Eu não sei se eu acredito no formato. Na minha cabeça, quando eu trago essa comparação do formato coletivo com companhia, talvez seja justamente essa comparação que o João fala com a família, sabe? Mas da institucionalização e de como esse processo formatório, não formativo, né? Mas formatório, assim, de forma, como ele chega pra gente em clausura no modus operandi, assim. E aí é como olhar pra essa singularidade que tá dentro do lugar do humano. E não é... Porque a gente... Pelo menos o Carne, por exemplo, ele foi o processo dele foi assim, né? Foi tipo pensar a partir desses corpos racializados, e aí se batia muito essa coisa do negro, e aí se juntou, e aí, bum, né? Bum. Somos pessoas, né? Bum. Agora a gente começa a entender que não é só isso, e talvez esse formato que a gente achava que era, e que uniu a gente, que fez essa conexão, que fez com que isso fosse um lugar possível de troca, talvez não seja o formato que funcione. Eu acredito que na reunião é a potência disso, sabe? Mas é isso, sabe? A outra veio de Carpina, a outra tá saindo do CUE. E, tipo, a gente continua em conexão, a gente continua ligado por estar atentos. Sabe? A trazer... Pra mim, a cordialidade, quando o Rogério trouxe, depois de tudo isso, foi bem esse mix, assim, entre a sua disposição em se relacionar, dependendo das coisas. Não tô falando da cordialidade como... Tipo, ainda a partir da emoção, né? Essa disposição de você se relacionar e transformar as situações e até a famosa paciência, né? Por que raio você tem paciência? O porquê que isso é tão... Enfim, foi basicamente isso, assim. Eu acho muito. Eu acho que quando a gente se junta pra fazer coisa é incrível. E quando a gente se junta pra não fazer nada é mais incrível ainda. Porque a gente só se junta, entende? Se junta as causas. Imagine juntas. Né? É isso. Mas aí eu também tava lembrando agora de uma outra coisa que, inclusive, quando a gente começou a conversar sobre o que danado seria cordialidade, eu trouxe uma outra coisa e aí até a gente discordou, assim, que foi quando falou sobre cordialidade, e aí eu pensei sobre a diplomacia, né? Que aí é uma questão relacionada à política, e aí é bem importante, por exemplo, também, eu acho que quando a gente tentar pontuar mesmo em relação que essa cordialidade aí e essa diplomacia existem as formas diferentes de que elas existem, né? Tipo, elas existem, por exemplo, eu acredito que os processos diplomáticos e cordiais e tal, entre nós, é totalmente diferente do que a gente tem, por exemplo, com outros grupos, né? E aí, eu acho que é interessante a gente pensar, e inclusive não reproduzir, por exemplo, as coisas, a forma como, por exemplo, a gente tem que ser usada a diplomacia e dessa cordialidade aí, porque pra mim também acaba entrando, tipo, na mesma história. Tolerância, eu acho que entra nessa também, né? Sim. Justamente, tá? Só os adjetivos, tudo a mesma coisa, fazer tudo a mesma coisa, tipo, preste atenção, vai com calma, né? Vai com calma, é uma faca de dois gumes, né? Tipo,
E aí eu acho, por exemplo, de ver, né, de pensar, acho que até de estratégia mesmo, assim, tipo, de como se preservar mesmo em relação a que essas coisas a gente não reproduza, por exemplo, para dentro, né, de tipo dessas nossas formas de organização coletivas, duplas, triplas, tá, de não tentar reproduzir a mesma forma que, por exemplo, a gente vai lidar, por exemplo, com pessoas brancas, por exemplo. Eu particularmente acho que isso é impossível. E aí? E aí? Fala aí, sabe? Sabe qual é o medo? É o medo do local de fala, porque as pessoas têm medo de falar. Tem medo de E é expressar. babado porque muitas As pessoas vezes... têm medo de se responsabilizar. E aí esse discurso desse local de fala, ele ficou super... As pessoas ficam nervosas. É uma responsabilidade a tranquilo, mais. sabe? As pessoas Tipo, ficam aí, nervosas eu não vou também, falar porque o lugar de fala, ele já diz pra mim que eu não posso falar não sobre posso isso. falar, pois Mas é. assim, e se responsabilizar? Você pode? Né? E tipo assim, e pensar outra chave, o que você pode fazer então, né? E também de dizer, às vezes, assim, do que as pessoas acabam ficando com medo, né? Tipo, medo. As pessoas não opinam. E aí, tipo, Que medo é esse? é um né? medo, simplesmente que pra mim é muito fácil, assim, de tipo, estou aqui, eu sou Loranda, X, sei lá, pessoa branca, blá blá blá. Eu opino sobre qualquer coisa. Aí isso que eu não sei, eu não tenho uma coragem de dizer, tipo, não sei, né? Tipo, não é ficar calado, mas é essa relação da responsabilidade de também admitir sobre o que não se sabe e o que se sabe dentro disso. Porque se sabe coisas sobre isso, né? E E sabe que aí, se pensa sobre e que sabe que se pensa sobre isso. E poderia se jogar, né, dentro de um discurso que é um discurso aliado, assim, também. Que é uma outra questão que eu tenho pensado muito, é de tipo, pensando principalmente quando a gente está tratando de tudo isso que a gente está tratando, para a formação de professores, para, enfim, com pessoas que vão compartilhar, formação de professores, eu tô falando assim, do estado, do município, né, de como a gente entende de a gente tá falando tudo isso e a gente cria um discurso que é um discurso realmente, o que é um discurso aliado? Porque acontece que às vezes as pessoas não conseguem entender algumas questões de como a gente trata e as pessoas se apropriam e acham que estão falando sobre a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, sei lá, várias pessoas aqui contaram sobre um exemplo, né? Tipo, uma experiência própria. E aí vem uma pessoa branca e fala, eu já passei por isso também. E que não sei o que, não sei o que. Ou então reproduzem um lugar estereotipado da tal coisa, achando que só o falar, porque não tem medo desse lugar de fala, porque nem todo mundo conhece essa coisa do lugar de fala. Isso é uma coisa muito de quem está dentro das perspectivas de militância, que se posiciona politicamente, sabe? Mas eu pensando dentro de uma perspectiva assim, geral, pensando professores em específico, como é que esses discursos não acabam sendo uma relação de apropriação? Então tá bom. Escuta tudo isso que a gente tá falando agora, porque eu acho importante, assim, a gente, enquanto artista, enquanto pesquisador, tá pensando em como a gente chega e fala pra pessoas, não só do nosso meio, assim, nesse sentido, né? E pessoas que são possíveis compartilhadores e educadores que querem compartilhar isso pra outras, né? E aí, como é que, por exemplo, certo, aí ouviu tudo isso e aí continua usando, assim, né? Eles estão falando, então, é de um mapa da África com uma pessoa africana, sabe? Uma coisa que continua estereotipada, sabe? Eu vejo isso muito, assim, de como trabalhar o que seria esse discurso. E o que seria esse discurso aliado quando a gente joga para compartilhamento, sabe? O que as pessoas fazem com o que a gente fala. É muito, assim, claro que não tem como controlar, né? Mas eu digo assim, como a gente trabalha esse discurso de quem ouve, de como se escuta, enfim, de tudo, né? Tem uma coisa sobre o lugar de fala, que a Castiel, ela fala num vídeo, eu acho, que ela fala que ela não está interessada no local de fala mais, ela não vê mais utilidade no local de fala, porque é um espaço que já foi corrompido pelas palavras e pelas ideias. Ela acredita num lugar, aí também pensando no corpo dela, né, enquanto esse corpo travesti preto, ela pensa o lugar, ela reivindica um lugar de vida, né, e não um lugar de fala. Não é somente estar instrumentalizada para falar, que é quase uma responsabilidade a mais que a gente tem, né? Sim. Além de passar todos os processos, você está instrumentalizado para falar sobre isso. Acho que a gente poderia pensar em finalizar, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma parada assim?
Um beijo, gente. Vai ter a segunda edição desse podcast, vocês podem esperar. Estamos abertos para o tema. É um podcast. Pode sugerir. Vou parar de gravar.